Pessoal do Arquivos do Futebol, um bom dia para todos. 5 de julho de 2020, são 11 horas e 5 minutos e a gente começa a segunda edição do Tá na Rede, a nossa live de domingo. A gente vai tentar é, implementar cada vez mais coisas no Arquivos do Futebol e o Tá na Rede é uma dessas implementações, né? E hoje a gente tem. Eu tô acompanhado de duas grandes personalidades, né? Um é uma estreia aqui nas lives, a gente espera que ele esteja aqui algumas outras vezes também. Ele é o coautor, né? Um dos pais do Arquivos do Futebol, Manolinho Gonzalez, né? Que algum tempo atrás juntou lá com Alexandre Gomes e fundaram essa página maravilhosa, com a qual eu tenho o prazer de ser um dos administradores também. Manolinho, bom dia para você, meu amigo. Prazer imenso estar fazendo essa live com você hoje. Como é que estão as coisas aí em Barretos? Oi, bom dia, Emerson, bom dia, Tadei, bom dia, o Mike, que vai estar aí com a gente também. É um prazer todo meu estar aqui pela primeira vez na live. Infelizmente, os horários meus não batem, que as atividades profissionais da gente muitas vezes não permitem o horário, mas hoje eu estou de folga e estamos com um convidado super especial, principalmente para mim, que sou barretense, torcedor do Barretos Esporte Clube, uma pessoa que jogou no Barreto, né? Foi treinador do Barreto, e no qual eu nutro uma grande amizade com ele, com o filho dele, com o pessoal da comissão técnica que vinha, o Clebão, né? Grande Clebão, preparador físico, né? Que é o escudeiro também do Tadei. Então é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Para mim também é uma honra enorme, né, tá recebendo você. E eu vou apresentar esse cara que, assim, ele é um dos grandes ícones, né, do futebol do interior de São Paulo, né? Cara de uma carreira bastante extensa. E ele se tornou ídolo também em grandes camisas, né, do futebol brasileiro, né? Defendeu os dois times lá os dois rivais lá do sul do Brasil lá, Grêmio e Inter. Jogou também no Vasco da Gama, jogou no Santa Cruz. Cara que tinha um futebol assim de tanto talento. Eu vou até dar um depoimento aqui meu. A primeira vez que eu ouvi falar nesse cara, ele já estava já em final de carreira. Foi lá por volta de 89. Eu estava assistindo um jogo do Rio Preto e ouvindo na narração do Wilson de Freitas, né, pela TV Cultura. E toda vez que esse cara, o jogo passava por ele o tempo inteiro. E eu fiquei prestando atenção, como esse cara joga bola, hein? E não tinha essa noção. Depois fui procurar saber informações de quem era Wilson Tadei. E ele está aqui com a gente hoje, um grande meia do nosso futebol, hoje técnico do Gama. Wilson, muito obrigado por ter atendido o convite da gente, tá? O programa é seu. Um bom dia aí para você. Bom dia, Emerson. Bom dia, Anulinho. A recíproca é verdadeira, eu agradeço as palavras. Realmente, uma pessoa formidável, Manulinho, o Emerson, comecei agora. Muito bacana o depoimento desse, ouvi o depoimento que já estava fim de carreira, e ainda as pessoas se interessavam pela gente. Então, eu fico muito feliz, estou à disposição de vocês aqui para a gente bater um papo gostoso. Tá. E vamos aí. Tá certo. Ô, gente, ó, é assim, o Tadei, ele tá lá, tá lá no Distrito Federal, tá? A conexão tá um pouquinho, vai ter um pouquinho de delay mesmo, vai ter algumas falhas de conexão, tá? Mas a gente vai tentando corrigir aqui conforme for no decorrer do programa, tá? E é uma questão de internet mesmo, a gente não tem, infelizmente a internet brasileira tem essa dificuldade mesmo e é normal, mas a gente consegue entender bem o que ele está falando também e eu acho que no decorrer da programação aqui a conexão vai melhorando e a gente vai conseguir ter uma qualidade um pouco melhor, que a nossa aqui também está travando um pouquinho também, mas vai funcionar legal, tá? Antes da gente começar aqui, tá? Eu quero mandar um grande abraço aí para todos os amigos aí do grupo que estão assistindo já, a gente está com a audiência já é, fluindo aqui com a gente, tá? Lembrando aqui que a gente tem como
apoiadores aqui do Grupo Arquivos do Futebol, o JM Supermercado. Você conhece, Manolinho, o JM Supermercado? Opa, esse é bom, hein? Você pode passar o endereço do JM Supermercado aí pro pessoal que não conhece? Opa, JM Supermercado fica ali no coração da Vila Rio, Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 1004. Olha aí. Para quem é de Barretos e região, Mas, só chegar. só fica aberto até às 12 horas hoje. Aí, ó, corre lá para garantir o almoço da família aí no domingo, hein? A gente também tem a loja do Pintor lá em Joinville, né? Do nosso amigo, também administrador do grupo, o Sandro Budal, né? Tem 2 filiais, uma lá na Avenida Paulo Schroeder, no bairro Petrópolis, em Joinville, telefone DDD 47 30 34 0800, né? E tem a filial também da Rua Fátima, no bairro Itaú, em Joinville. O telefone de lá é o DDD 47 3429 4000. Para pinturas automotivas, pinturas residenciais, só dá um pulinho lá, falar com o Sandro Budal, ele dá um atendimento VIP lá para vocês lá e vai ajudar bastante, né? A gente também gosta de mencionar o nosso parceiro Enoque Júnior, né? Ele é o mentor da página História de Boleiros. Essa página está também no Facebook, está no Instagram, está também no Twitter e no YouTube. Visitem lá a página, tem muita história de futebol lá para contar, né? E tem também um outro parceiro nosso, que é o mais querido SPFC, também outra página no Instagram que tem apoiado a gente bastante, tem acompanhado a gente aqui. Dá uma visitinha lá, você que é São Paulino ou que gosta de futebol independente disso, dá uma visitadinha lá no Instagram, página o mais querido SPFC, tá bom? Tadei, para começar aqui, eu queria falar com você a respeito, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o programa, sobre as condições lá né, a gente estava falando da pandemia e tal, dessa paralisação do futebol aqui no Brasil. Mas eu tenho a curiosidade de saber assim, né? Você tá lá no Gama desde 2019 como técnico lá, e no Campeonato Candango me parece que você não sabe o que é derrota, é isso mesmo? De fato, a gente está aqui desde final de 2018, né? Iniciamos o trabalho. Em 2019 nós fizemos o campeonato, o Candangão, e acabamos sendo campeão invicto. E paramos, voltamos esse ano e continuamos invicto. Então, a nossa preocupação agora é fazer o jogador de volta para reiniciar os trabalhos, para entrar no início do campeonato numa boa condição física, né? Para a gente dar sequência aí no campeonato Candangão. Ah, tá certo. E assim, qual que é... Pode falar. E entre 2019 ser campeão lá no Distrito Federal invicto e voltar para o Gama em 2020, você passou pelo Anápolis e subiu o Anápolis para a primeira divisão do campeonato goiano. É isso, né? É verdade. Nesse período aí, no segundo semestre, nós estivemos trabalhando no Anápolis. Aí a gente conseguiu levar daqui do Gama, mais ou menos 6, 7 jogadores, fez uma base boa e contratamos os demais jogadores e a gente conseguiu ficar em os 2 primeiros colocados e subiu. E a gente chegou a estar em primeiro lugar o campeonato inteiro. Na última rodada, a gente tinha que ganhar, empatamos. Daí o outro adversário, como a vitória em casa, conseguiu superar a gente subiu em segundo lugar. Mas o importante foi que a gente conquistou acesso e colocou o time de volta à primeira divisão goiana. Ah, certo. Você, assim, a gente ouve bastante discussão, Tadei, você que tá envolvido nesse contexto aí de treinadores, a gente ouve muito debate nos dias de hoje sobre questão tática, se discute muito a questão dos estudiosos, né, de treinadores estudiosos, mas que não têm a experiência de cancha, né, de ter vivido no campo em si. E, enfim, existe um certo duelo sobre essa questão do técnico tradicional e aquele que é mais estudioso, enfim. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que os estudiosos são
fundamentais, assim, ou você acha que basicamente a experiência de campo é suficiente para a gente para exercer um bom trabalho nos times? A verdade é que o novo sempre vem, né? E sempre tem uma disputa muito grande em relação aos mais antigos. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Estudar futebol é bom. Precisa ver o que estudar futebol, como estudar futebol. Porque ele dá várias dinâmicas. Não é eu chegar na minha experiência e colocar. Não, o dia a dia me ensina muita coisa no futebol. Eu estou sempre aprendendo com o jogador. Evidentemente que a grande vantagem que nós temos em relação a esse pessoal que não tem experiência de campo, é que eu for falar com o jogador. Quando eu falar para ele assim, você faz isso, mais isso. Acho que caiu a conexão do Tadei lá, hein? É. Tá. Deixa eu tentar falar com ele aqui. Pedir para ele entrar de novo. E a festa do peão aí, Manolinho, tá suspensa mesmo? Ou esse ano vai rolar ainda? Ou você acha que não, esse ano não vai Marcou para mesmo? novembro. Pra novembro, né? É. Agora não sei se vai dar, né? Mas foi adiada para novembro. Estão vendendo pacotes, tudo. Não sei o que vai virar, não. Ah, sim. Pior que. Voltou. Deixa eu clicar nele aqui. Agora sim. Oi. Agora sim. Agora sim. Acontece, o Tadeu, a internet é desse jeito mesmo. A gente fica refém mesmo. Você estava falando sobre a questão dos novos treinadores da nova Treinador. geração. Pode continuar. Então, o que a gente entende é assim, você pode estudar o futebol, agora você precisa ter, se você tiver experiência de campo, vai facilitar, porque eu vou falar, vou explicar para o jogador o que eu quero dele, entendeu? Como é que se bate numa bola, como é que, tudo isso aí parece que não, é como que o Tele ensinava o jogador de São Paulo, do São Paulo o Tele ensinava os caras a bater na bola, entendeu? Era o fundamento, né? Então, a gente tem graças a Deus, a facilidade. Mas eu acho que tudo é a dinâmica, é a movimentação. Entendeu? Tudo que a gente vê falar hoje, muda-se muito os termos, mas é futebol. Nós estamos estudando. Nós também estamos sempre estudando, vendo coisas novas, aprendendo, entendeu? Como é que é? Para a gente poder aplicar, entendeu? O que mudou muito é o palavreado, entendeu? Hoje, se eu pegar uma live hoje do pessoal que estuda, eu não entendo nada do que eles falam. Assim, em termos, eles falam de outras coisas. Agora, do futebol, aí muda a conversa, né? Então, evidentemente que a gente está preparado para tudo isso aí e tal. Só que, às vezes, é muita tecnologia, muita coisinha que se fala, mas para aplicar, você precisa estar no dia a dia, né? E o dia a dia que te ensina muita coisa. É verdade. E tem essa questão, né? Porque hoje em dia se fala muito da questão de marcação alta, linha de 4, esquema 4-3-2-1 e tal, né? E é uma coisa que fica muito na questão filosófica, né? Fica muito no palavreado, mas às vezes você não consegue enxergar isso em campo, né? Não sei se é impressão só minha, mas você vê que a dinâmica de jogo muito se assemelha a alguma. O exemplo é o Flamengo, né? Que a gente ouve hoje é o time que está em alta, né? E muita gente faz comparações com times anteriores, né? De anos atrás, que joga futebol parecido, com muita movimentação, muito toque de bola, não é isso?
O próprio Pepe Guardiola, hoje... que é o mais badalado, ele fala que se inspirou no futebol brasileiro, que quando ele estava encerrando carreira lá na Arábia, ele conversava com o Pepe, né, com o José Macia, para perguntar como é que o Santos, o Pepe, jogava. E hoje ele aplica isso hoje. Então, quer dizer, que uma coisa dos anos 60, 70 do futebol brasileiro, hoje está valendo o atual e é moderno. Não é isso, Tadeu? Exatamente. Exatamente. Eu sempre cito, eu lembro e vejo no YouTube as Copas de 58, Copa de 62. Então eu vejo o Clodoaldo, que era o volante, o Zito, que era o volante, fazendo gols, fazendo jogadas de gols, entendeu? Se aprofundando, chegando na área, que era o volante lá atrás. E a toque de bola, parece que o futebol brasileiro de 70 é uma coisa. Assiste para você ver como é que os caras tocavam, como é que os caras marcavam. A linha alta que eles falam hoje, nós já fazíamos isso há 20 anos atrás, entendeu? Então, não é uma novidade, é que estão mudando os termos, entendeu? Então, a nomenclatura vai mudando e aí fica um negócio mais atualizado. Na realidade, o futebol continua o mesmo. Agora, o sistema, o que houve de transformação no futebol foi a Copa de 74, onde a Holanda foi a grande que mudou a forma de jogar futebol. Então, todo o sistema hoje ele é oriundo do 4-4-2. E aí você faz modificações. 4-2-3-1, 4-2-1-3, 4-4-2, 4-3-3. Continua a mesma coisa. O mais importante é você ter o jogador de qualidade, entendeu? O jogador de qualidade. Trabalhar bem esse jogador fisicamente, tecnicamente, entendeu? E taticamente, que hoje tudo é muito tático. Hoje diminuiu-se o espaço. Você joga ali na linha de 40 metros. Então, tem que trazer o toque, até criar possibilidade. Mas aí tem projeção, tem aprofundamento, tem uma série de coisas que envolvem, né? E a inteligência do jogador. Tem jogador que ele raciocina rápido, tem jogador que é individualista, ele pega a bola e dribla 3, 4 com facilidade. Tem aqueles que pensam, entendeu? Que inverte uma jogada, assim. Enfim, são N possibilidades no futebol. E a gente que está como treinador, está há muitos anos, entendeu? A gente usa tudo aquilo que a gente viveu. Evidentemente, tem sempre do meu lado, me ajuda muito nesse sentido, entendeu? Menino novo, então, com ideias novas. O mais importante é você estar aberto, entendeu? Aberto para aceitar. Porque se for ficar brigando, porque não sei o quê, ninguém sabe mais do que ninguém. Todo mundo sabe igual. O Jesus, ele está no Flamengo. É normal. Até tantos anos atrás, eu tenho uns amigos que quem é o melhor treinador? É o Muricy. O Muricy é campeão brasileiro, o Muricy é o melhor treinador. Aí, de repente, era o Vanderlei. Aí veio o Tite, era o Tite. Aí do Tite veio o meu amigo do Corinthians, o Caribe, entendeu? Que eu lancei no futebol. Era o melhor. Então, é o momento, entendeu? É campeão, é o momento, é o melhor jogador, é o melhor treinador. E o Flamengo, hoje, com essa estrutura que ele tem, que ele está dando, vai ser difícil. Vai ser difícil os clubes não copiarem o Flamengo para manter essa linha de estrutura, beleza que o Flamengo está demonstrando, que é o Grêmio, é o Palmeiras, é os times que vão bater de frente aí com o Flamengo. Tem toda a razão. Tadeu, você teve alguns grandes treinadores, né, na sua carreira de jogador de futebol. Nenê Andrade, naquele magnífico time do Grêmio, campeão brasileiro de 81, Otto Glória, Carlos Alberto Silva, Rubens Minelli. Mas eu queria saber uma coisa que você já deu entrevista falando sobre isso. Você aprendeu muito no México com o Roberto Matosas, aquele meia da seleção uruguaia de 70, né? Muito bom time, é um trabalho danado para o Brasil ganhar dele de finais, né? O Matosas, ele era quarto zagueiro. Oi? O Matosas era quarto zagueiro. É pai do Matosas, jogador. Ah, certo. Exatamente. E parece que você conversava muito com ele e ele te ensinava sobre táticas. Isso, hoje, na sua função de treinador, te ajudou muito?
Na realidade, foi o que mais me ajudou, né? Porque foi o que abriu as portas para ter um diálogo entre jogador e treinador. Ele me buscava em casa e ia na casa dele, ver fitas de Copa do Mundo, de treinamento, de trabalho, entendeu? Ele me perguntava as coisas para mim, como é que devia ser feito, como é que devia ser feito, qual era o tratamento. Eu dizia para ele tudo que eu sentia que estava vivendo, porque o treinador, ele fica refém um pouco. Os jogadores, eles não se abrem. Somente o jogador brasileiro é muito fechado, entendeu? Está sempre com um pé na frente e outro atrás. Eu acho que tem que haver uma abertura, um diálogo sincero e legal com o jogador. Só que o jogador tem que entender que em um determinado momento a gente é obrigado a tirar. Não tem como. Então, do mesmo jeito que você tira, você põe e você tira. O jogador fica picudo, ele não gosta. Ele acha que ele é insubstituível. Não, tem que respeitar o companheiro também, que às vezes não é a hora dele, é a hora do outro. Então, tudo isso aí, a gente conversava muito, o Matoso sabe muito esse espaço para mim, e eu agradeço muito ele, porque pena que eu não tenho mais contato com ele. Às vezes, quando eu vou no México, eu sei que ele mora em outra cidade, em outra província, então não dá para ter assim, uma conversa, matar saudade, falar sobre futebol, que é a paixão dele. Uma pessoa extremamente inteligente, jogava um futebol maravilhoso. Ele entrava no 2 toques, você não tinha ideia como é que ele tocava na bola. Era perfeito. A bola dele não subia mais que 10 centímetros do gramado. Era perfeito o toque dele. Tudo de primeiro, não tinha 2 toques, era um toque só. Entendeu? Então, uma excelente pessoa, eu tenho muito que agradecer, e realmente, viu, Manolinho, você lembrou bem, eu aprendi muito com a Toça nesse sentido aí de tática de futebol, porque nós aqui no Brasil, nós jogávamos futebol, mas na realidade, a tática, nós tínhamos dificuldade, entendeu? E com ele lá não, a gente discutia, e ele perguntava, lógico, eu especulava. E eu fiz isso com o Bora, que foi treinador mesmo. Mas o Bora não quis papo, não. O Bora não quis um papo, não. Não quis papo. Eu não falo bem espanhol, eu tenho um pouco de dificuldade. Falei, Bora, o senhor está aqui há 4 anos, eu estou aqui há 5 meses, tive uma palestra com ele. Eu só estou falando espanhol bem pra caramba, por que você está dizendo que não? Fala que você não quer falar, né? Aí ele saiu pela tangente, ele era muito sério, né? O Bora era muito sério. Então, ficou por isso aí, mas eu quis especular ele entendeu? Mas o pouco que ele deu de aula pra gente, eu aprendi algumas coisas, entendeu? E é muito complicado. Por exemplo, para mim poder passar isso aí, eu tenho que estar no cara no dia a dia, tem que estar no dia a dia comigo para mim poder passar pro cara. Eu não tenho problema nenhum de passar as coisas para os outros, entendeu? Eu tenho o maior prazer. Por quê? Porque a experiência, um passa para o outro, um passa para o outro. E aí você vê o momento que você está, se faz ou se não faz. São grandes histórias. Antes de eu fazer uma outra pergunta, tá? Eu vou passar aqui os amigos que estão acompanhando aí a gente, tá? O Sidney Morgenstern, né? Fala, grande craque do Grêmio, campeão brasileiro de 81, jogador do gênio Enio Andrade, né? O Jaime Farias, o Jaime manda um grande abraço aqui para você também. Luiz Milhorim tá acompanhando a gente aqui também. O Mário Queiroz Mota Júnior, Dr. Mário, ex-centroavante lá do Palmeiras, do América, né, fez uma live bacana com a gente aqui essa semana. Grande abraço para você também, Mário. Obrigado aí pela audiência, viu? O Marcos Botti também manda um abraço. José Antônio Boianin tá conosco. Clairton de Oliveira Souza. Oi? O Zé Antônio Boianin é meu cunhado. Seu cunhado? Tem um aqui, ó, o Ivan Sebastião manda o seguinte recado: grande amigo Wilson Tadei, começamos juntos no Rio Preto. O Ivan, grande amigo. Ele foi técnico do Maico. O Maico trabalhou com ele na escolinha, Nós jogamos junto no Rio Preto. Grande amigo. Maravilha. O presidente do Santo André aqui, o Sidney Riqueto. Bom dia, grande abraço a todos. Saudação especial ao Tadei, que fez grandes trabalhos no Ramalhão. Bons tempos no Ramalhão, né, Tadei? É verdade. No Santo André sempre fizemos grandes trabalhos. Pena que no momento decisivo a gente não conseguiu, mas
Eu tenho muito boas amizades lá no clube e gosto demais de Santo André. Você fez parte da montagem daquele time que foi campeão da Copa do Brasil de 2004 ou você saiu um pouco antes? Não, eu tive lá bem antes, né? Bem antes. Foi Ali antes, já né? era. Mas o Santo André sempre soube dar muito bem a sua base. Uhum. Sempre revelou muito bons jogadores. Entendeu? E continua revelando. Entendeu? E aí vai passando, o jogador gosta demais de lá, vai, volta e fica nisso aí. Uns vão embora, né? É, Pega asas e vai embora. E outros, mais bem, mas acaba ajudando o clube, porque é um clube muito legal para se trabalhar, clube com uma estrutura maravilhosa, a diretoria atuante ali em cima com a gente, participando de tudo, dando total apoio para a gente. Eu gosto demais de Santander, sempre gostei de trabalhar ali. também tem o JR mandando um abraço aí, um bom dia para todo mundo. E o Gatãozinho, né? Gatãozinho teve com a gente aqui semana passada também. Grande abraço para você também, Gatãozinho. Manda um recado aqui, abraço Wilson Tadei, fera, jogou muito. Gatãozinho também jogou bastante bola, né, Tadei? Jogou muito bola o Gatãozinho. Ah, O fera. Gatãozinho me parece que ele trabalhou comigo no Santo André, No Santo André? entendeu? Ele é habilidoso, eu tinha habilidoso. É uma época Jogou que muito. é uma época que a gente sente Dá uma saudade dos dupla boa camisa de meio 10, né? campo, hein? Uh, O que mais tinha dele. essa O dupla. Manolinho, ele tem um grupo aí que ele faz parte, e ele coloca né, as fotos das equipes do Barretos. É, E eu fico vendo, eu falo assim, como é que o Barretos nunca subiu? Com tanto time bom que o Barretos formou, verdade? Com meias excelentes. E não consegue. E mesmo o time que ele forma hoje, então você vê a foto, você vê o time, você conhece os jogadores, como é que um time desse não sobe? Chega lá na reta final, meu Deus, parece que tem alguma coisa que acontece, dá um branco total e não consegue. E todo ano tá ali, ó. Todo ano tá ali, na Manolinha. É verdade. 2016 mesmo, com você aconteceu, né? No jogo lá aqui contra o Taubaté, que nós ganhamos 1-0 e subimos, veio aí um senhor apitar o jogo, ele tirou os 3 jogadores que estavam com 2 cartão amarelo, um deles, inclusive, numa simulação que ele deu, que foi falta, seria pênalti, e aí ele deu simulação e deu cartão amarelo. Nós fomos jogar o primeiro jogo contra o Santo André, lá em Santo André, sem o lateral direito, sem o back central e sem o centroavante. Só que ninguém fala isso. Todo mundo fica aí, tá, mas o juizinho é o mesmo. Falta. Palmeiras e Corinthians, que foi consultar o 18º árbitro para anular o pênalti que ele tinha dado. Não, e outra coisa, em Santo André, tá aí a fita do jogo, pode pegar e ver. Em Santo André, o primeiro gol que nós sofremos foi do pênalti que não existiu. Exatamente. Hoje a gente dá risada hoje, mas no momento lá é terrível, cara. Você ser prejudicado, entendeu? E com um time maravilhoso. E estranho, interessante, nós classificamos o Santo André, porque nós ganhamos em Campinas e o Santo André classificou em 8º lugar, ele estava fora. E o 8º colocado estava sendo campeão. São grandes histórias, né? É verdade mesmo. Tem tanto time. Interior nosso tem história, hein? Tanto time, né, Manolinho, assim, aí do interior. É estranho mesmo, a gente, time de tanta tradição, né, cara? A gente ouve falar há tantos anos, acompanha, assim, quando aparece. É que hoje em dia a gente já não tem mais tanto acesso, assim, né, a jogos da segunda divisão aqui, por exemplo, de outras divisões. Mas há alguns anos atrás a gente tinha, né? E tanto time bom que a gente via no interior e nunca chegaram a divisão de cima, né? E talvez é uma questão estrutural, né? Não, Tadei? Aqui eu fiquei mudo. Tô ouvindo nada. Temos... nós estamos te ouvindo. Tá, a gente tá te ouvindo, Manolinho. Estamos te ouvindo. No caso aí, por exemplo, eu estava disputando o lance do Barreto, né? O Barreto, em 2016,
Nós chegamos na final bem credenciados para subir para a primeira divisão. E a cidade fechou, inclusive os independentes, que é o pessoal do rodeio. Fechou com o Barreto, estavam todos já programando. Eu comecei a participar lá de reuniões com o pessoal dos independentes, todo mundo já pensando em fazer uma arena em Barretos, enfim, todo mundo contava que a gente ia subir realmente. Mas aí aconteceu isso aí, nesse penúltimo jogo aí, na semifinal, nós acabamos perdendo 3 jogadores importantíssimos, que fez muita falta, né, no jogo decisivo. E aí acabou não dando. Mas essa falta de estrutura não é só o Barretos, não. É praticamente a maioria dos times de interior. Entendeu? Aí quando chega na primeira divisão, aí sim começa a estruturar. Eu dou um exemplo do Linense. O Linense também não tinha estrutura nenhuma. Mas, como foi galgando posição, subir a ascendendo, quando chega na primeira divisão, aí começa a ter recurso. E aí o recurso entra e começa a criar toda essa estrutura física. Entendeu? Porque financeiro, o Linense nunca teve problema. O Linense, financeiramente, era um time grande. Eu digo isso aí porque eu joguei em 8 times grandes. E eu sei o que eu estou dizendo. O Linense era um time que tinha estrutura de time grande financeira. Pagava tudo religiosamente, via tudo na hora de rescisão, tudo que um time grande faz, o Linense fazia. E aí se estruturou fisicamente a partir do momento que ficou na primeira divisão. Entendeu? Então, Mirassol, é o caso, Novo Horizontino já tem desde aquela época, né, muitos anos atrás. O Horizontino sempre tem uma estrutura muito boa e deram sequência, né? Então, Ferroviária, hoje é um time que tem uma estrutura muito boa, física, né? Financeira também já não tem mais problema, que a gente não ouve falar mais nada. Então, quando a gente não ouve ninguém mais reclamar, falar nada, é porque a estrutura realmente é boa. Sem dúvida. Voltou aí, Manolinho? Voltou. Ah, beleza. Tadei, eu queria que... Vamos lá pro passado, então, agora. Fala um pouquinho da seu início de trajetória no futebol. Como é que foi o começo do garotinho Wilson Tadei no futebol? Deixa eu emendar uma pergunta na do Emerson. Você vai falar lá que você começou no Rio Preto, no América, depois de Pinapolis. O que foi... qual a importância do Dr. João Paulo Coimbra Queiroz e do Dr. Zé Carlos Coimbra Queiroz na carreira de Wilson Tadei? Bom, podemos chegar lá depois, mas o Zé Carlos é meu padrinho de casamento. Começa por aí. Quando ele me contratou, ele veio me beijando de Rio Preto a Barretos. Ele me pegou na hora, vambora, pega, tem muita mala, não tem mala nenhuma, pouca coisa. Me pegou e aí viemos. E o João Paulo foi quem fez tudo para mim, mudou a minha carreira, porque o João Paulo me promovia demasiadamente em São Paulo. E a gente foi para a seleção, na volta ele que arrumou tudo, os trâmites para São Paulo, na minha contratação. E o Minelli, que tinha sido meu treinador, era treinador de São Paulo, quando chegou em São Paulo, as notícias eram só favoráveis, né? E aí ele me contratou. E por empréstimo. Depois acabou fazendo o contrato em definitivo, acabou contratando. E o Barreto conseguiu recuperar tudo o dinheiro que ele tinha gasto nos 2 anos. Ele recuperou só com a minha venda. Na venda, na época, foi a maior transação do interior de São Paulo. Foi 320 mil cruzeiros. Nem Ponte Preta ou Guarani tinham feito uma contratação nesse valor. Só que depois João Paulo também recuperou bem. Na realidade, foi muito bom isso aí. Pro João Paulo, pro Zé Carlos Queiroz, porque eles bancaram tudo sozinho, né? E eu vi isso aí, banco e aquelas coisas todas a mais. E depois, todos os clubes, graças a Deus, não tiveram prejuízo comigo. Todos eles recuperaram. Entendeu? E aí, comecei no Rio Preto, né? Em 71. 70 eu fiz teste na Ferroviária logo após o Brasil ter sido campeão do mundo, tricampeão do mundo. Fiquei uma semana lá, mas não fiquei, não treinei praticamente, então vim embora.
Aí fiz o teste no Rio Preto, em 71 me apresentei e segui minha carreira. Em 72 eu fui emprestado para o América, eu estava sendo vendido para o Corinthians, não deu certo, e pegaram e me emprestaram para o América. Aí nós somos campeão lá do torneio, Taça dos Invictos, naquela época existia, e voltei para o Rio Preto. Aí em 74 voltei para o Rio Preto, em 75 fui para Penapolense, 76 voltei para o Rio Preto, 77 fui vendido para o Barretos, nessa transação que o Manolinho acabou de dizer. Aí em 78 eu fui excursionar com a seleção brasileira para a Ásia e Oriente Médio, fizemos um trabalho muito bom, entendeu? Voltamos para o São Paulo, voltamos para o Brasil, o São Paulo me contratou. E aí começou a trajetória dos grandes clubes, né? O São Paulo fui para o Curitiba eu fui para o Grêmio eu fui para o Santa Cruz eu vim para o Guarani eu voltei para o Internacional de Porto Alegre, do Inter eu fui para o Vasco, e do Vasco eu fui vendido para o Monterrey do México. Quando eu voltei do Monterrey do México, eu joguei no Botafogo de Ribeirão, entendeu? Joguei no Figueirense, né? E aí fui jogando do Figueirense também para Taquaritinga. Taquaritinga eu joguei no Rio Preto, e Jaboticabal, e encerrei minha carreira no José Bonifácio. Jales e José Bonifácio, quando encerrei minha carreira, né? Aí estava com 37 anos ainda, fazer 38 no ano seguinte. E eu poderia até ter continuado. Tinha muitos treinadores que ligavam para mim, não para não, tá cedo ainda, eu quero você, eu preciso de você, você vai me ajudar aqui. Eu falei, não, tá na hora de eu parar e pensar numa outra coisa, né? Eu não tinha o pensamento de ser treinador. A partir daí que eu comecei a fazer um curso. E aí eu fiz um curso internacional de São Paulo, o primeiro grande curso internacional que o Sindicato dos Treinadores fez em São Paulo, e eu fiz um curso de 3 meses, vários treinadores muito bons, inclusive eram dos lados, entendeu? Enfim, foi um curso muito interessante. Depois, como treinador, eu e o Michael fizemos vários cursos, o Michael muito mais do que eu, o Michael é mais antenado nos cursos aí, entendeu? Ele participou de vários cursos aí no futebol, e isso, claro, acrescenta, ajuda muito, e a experiência do dia a dia, né? Que é o mais importante, né? Então a gente vai abrindo espaço, o caminho. Hoje ele já domina, hoje ele já faz as coisas que tem que fazer, ele que comanda os treinamentos, eu fico lá, né, dando cobertura, e na hora que tem que entrar, entramos dois juntos e fazendo todo o trabalho, né? Com liberdade de colocar isso, colocar mais aquilo, ideias novas, enfim, fazer o futebol, e o futebol ofensivo, né? Eu como meia, eu sempre fui um meia ofensivo, entendeu? E eu gostava de jogar. Então, o nosso time joga. Então, é muito bacana o nosso time jogar, porque dá resultado. Realmente, eu sou prova disso aqui no interior, porque eu dirigiu vários times aqui perto, e eu tenho essa mania de sair para assistir jogos e tal, né? E em todos os times que você pegou, não teve um que falou assim, o Tadei joga por resultado. Como tem alguns treinadores vitoriosos, alguns deles que eu tenho uma amizade tremenda com eles, maior respeito, carinho, talvez assim, tenha o mesmo nível de amizade que eu tenho com você, eu tenho com outros aí que jogam por resultado. Só que um é diferente do bonito e o outro joga futebol de resultado. Nada contra, que inclusive esse futebol de resultado, nos últimos anos aqui, subiu o Barretos 2 vezes, né, de divisão da Bezinha, da 3 para 2, um futebol de resultado. Então, não menosprezo de modo algum, mas o futebol bonito é outra coisa, né? Os times do Tadei, Azulinense, todos os times que dirigiu, que teve resultado, jogavam futebol bonito. Inclusive, assim, muitas vezes assim, o time sobe, né? Mas não é campeão. Então, muitas vezes a pessoa não dá o valor, mas o que importa para o clube do interior é subir. Ser campeão é um detalhe importante, mas e o Tadei aqui no nosso interior, ele é um dos reis dos acessos, né? Com futebol bonito. É assim, Manolinho, eu acho que ele, então é a grande característica, né?
pela beleza do jogo, né, que os times do Tadei conseguem desempenhar, a gente pode dizer que ele consegue passar pros atletas dele, ele como espelho, né? Porque o Tadei foi um jogador de uma elegância na forma de jogar assim que impressionava, né? Eu tava revendo esses dias a semifinal do Campeonato Brasileiro de 81, Ponte Preta e Grêmio, jogo aqui no Moisés Lucarelli. E o Tadei, você fez um gol e fez uma partida assim que eu falei, meu, que pena que eu não nasci antes para ter acompanhado mais a carreira desse cara, viu? Impressionante como isso você passa muito dessas, como a gente estava falando lá no começo, lá quando eu te perguntei sobre as funções de técnico, é muito tranquilo para você passar isso, assim, a sua visão de quando você estava no campo jogando para os seus atletas, é mais ou menos isso? Eu nunca uso a expressão eu fiz, faz que eu fiz, eu não uso aí, entendeu? Eu falo as coisas que eu sei que vai acontecer, porque eu tenho experiência de futebol, mas não falo, eu só, de vez em quando, eu dou liberdade, os jogadores estão sempre brincando comigo, professor, e aí, então, entra no Google, dá uma olhadinha, né, que tá tudo certo, você vai ver. Se o que eu estou falando não vai coincidir com o que você vai ver. Então, eu uso aquilo que eu vivi e eu coloco, né, na teoria, lá na prática, vai aqui, vai ali, tá? Eu sei onde a bola vai. Eu sei onde a bola vai. Eu sei onde ela vai. Conhece os atalhos como em poucos, né? Não, você tá... E aí vou dando os caminhos, vou mostrando, e às vezes entro no tático para mostrar, entendeu? Porque às vezes o jogador não te entende. Quando não entende, você vai lá e mostra. Do teu jeito, um pouco mais em câmera lenta e tal, né? Vai mostrando para ele como é que se chega, como é que faz a movimentação, entendeu? Essas coisas que usa no futebol, que hoje é usado em termos diferentes. Né? Os termos são diferentes hoje. Eu tenho vários colegas que fizeram curso na CBF, e é tudo diferente, né? Outras conversas. Mas é válido, tá bonito. A gente faz isso aí. Trabalha sem estar mencionando, fulano fazia isso, ciclano fazia aquilo, entendeu? E você vai dando o nome de outros. Caiu lá a conexão do Tadei de novo. Daqui a pouco ele... já voltou. Aqui. Opa, voltamos. Vamos aí junto. Acontece. Tadei, já voltando um pouquinho. Então, você falou que foi em 78 que você chegou no São Paulo, né? Vindo lá da sua carreira lá no começo no interior. Como é que foi para você a impressão de chegar no Morumbi, a cidade completa, cidade enorme como São Paulo? Como foi para você aquele começo aqui no São Paulo? A cidade, a gente sabe que aos pouquinhos vai dominando. A gente vai dominando a cidade, né? Acho que o maior problema é o impacto de você chegar num grande clube, com jogadores que você tem como ídolo. Não adianta falar que não tem, que tem sim. Então, você tem que poder, você está lá dele. Aí você se adaptar a esse sistema, a amizade, e pegar confiança, e eles pegarem confiança em você, e você perdeu o medo. Perdeu o medo de jogar no grande, campo cheio, campo lotado, 100 mil, 120 mil pessoas, entendeu? E você tem a responsabilidade do time grande. Não é fácil, não. E quando você chega lá, você não quer sair. Você quer ficar. Então, esse é o difícil de se manter. E, graças a Deus, após essa adaptação, né, quando eu fui embora do São Paulo, eu fui para Curitiba, já estreiei, cheguei na quarta para jogar contra o Grêmio, e já estreiei fazendo gol. E escapou o campeonato, o Grêmio já veio atrás de mim, e assim foi a sequência da minha vida, né? Então, o impacto maior mesmo foi isso aí, mais em o grande clube. Né? A cidade, a gente sabe que cedo ou tarde... Caiu a conexão do Tadei de novo. A conexão tá braba hoje, viu, Manolinho? Tá. Hoje tá... é o que eu tô falando. Estão usando muito lá em Brasília, então está congestionado. Tá congestionado lá.
Mas acontece mesmo, cara. Principalmente assim, quando a gente. Qualquer transmissão que é de um estado pro. Até a gente tem situações aqui dentro da capital mesmo, cara, que acontece isso aí direto, né? A gente fica muito refém da internet mesmo e se congestionar, dá essas travadas mesmo. Aí tá voltando aqui já. Vamos ver se restabelece aqui a conexão. Aí, agora sim, voltou. Voltou. E aí, como eu estava dizendo, então, eu acho que mais ou menos isso aí, entendeu? Mais ou menos. Depois, aí você já passou pelo primeiro grande. Aí foi para Curitiba, já estreiei fazendo gol. Aí foi só jogar. Jogar o que você sabe, fazer o que o treinador pedia. Eu sempre tive uma coisa muito boa comigo em relação aos treinadores. E aprendi muito com o seu Enio. O seu Enio chegava em mim e dizia, Tadei, eu quero que você faz isso, isso, faz isso. Aí eu falava assim para ele, só isso aí? Só isso aí. Se eu puder fazer mais, posso fazer? Pode não, deve. Então deixa comigo, beleza. Então, eu fazia o que ele queria, deixava ele contente, e aí fazia muito mais, que era jogar para frente. Porque o tático é você marcar, você tá ali, posicionar a cobertura aqui, que é negócio todo, mas jogar para frente. E aí, senhor Hélio, pode jogar? Pode. Desde que você volte. Então é o que eu falo para o meu jogador. Você pode voltar. Eu tenho muitos jogadores que falaram assim, professor, eu vou todas. Você volta todas. Se volta todas, pode ir todas. Se não volta todas, então vai na boa. E aí, como eu tenho muitas passagens com vários treinadores, principalmente com o Matoso, eu aprendi muitas coisas que eu coloco nos jogadores. Eu dou para eles uma situação para ele pensar. Entendeu? E isso não tem. Na hora que ele pega, ele já sabe o que tem que fazer. Eu provo para ele por A mais A, por A mais B, que se ele fizer, vai dar igual a igual. Tá ruim a conexão lá, viu? Tá ruim a conexão. Mas é bacana que assim, ainda assim a gente consegue entender, né, o que ele falou. E imagina, né, Manolinho, a gente que não chegou a ser jogador de futebol profissional, né? Imagina a ansiedade que não deve ser, né? Você entrar num estádio igual o Morumbi, com 120 mil pessoas, igual ele falou, e jogar bola ali. Então, ele chegou num São Paulo que tinha sido campeão brasileiro de 77 em 88. Que assinar contra o Atlético foi no começo de 78, né? Então, ele chegou num time campeão, né? Então, um time já, assim, montado, né? Um time já... o Tadei voltou aqui. Tadei, a gente tá comentando aqui, né? Que você chegou no São Paulo em 78, né? E o time era o atual campeão brasileiro, né? Você chega num time de cobras criadas mesmo, um técnico experientíssimo, né? Que era o seu Minelli. E deve ter sido uma coisa, assim, um choque mesmo, né? Assim, igual você falou, né? Olha tem os ídolos lá, tem tanta gente boa ali para disputar a mesma posição. É coisa que se você não tiver qualidade, você não sobrevive, né? É verdade. Como eu fui com o Muricy, pode falar o nome. Não, eu ia fazer uma brincadeira, mas uma brincadeira que é verdade. Em 78 tinha 2 ex-barretenses no São Paulo, né? O Tadei, que estava chegando, e o Bezerra, que já estava lá, né, e que bateu o último pênalti que deu o título de 77 em 78 para o São Paulo, né? Exatamente. Eu tive toda essa felicidade, eu já conheci o Bezerra, o município tinha de fazer exposição comigo, entendeu? Então, isso ajuda. E o Minério tinha sido meu treinador. Então, tudo isso ajuda, né? Então, você chega respaldado, como eu cheguei com mais 3, esses 3 também juntam com você, até você, né? Você assim, ficar amigo de todo mundo, que é o que você tem que fazer no futebol. Ser amigo, porque se tiver amizade, a coisa flui. Se o ambiente é bom e são leais, amizades não tem aquela coisa de orgulho para lá, puxar para cá, puxar para lá, a coisa flui. O futebol ele tem que ser assim, tem um bom ambiente de trabalho.
Entendeu? Então eu não tive essa dificuldade, graças a Deus. Eu passei bem por esse teste aí e foi a minha sorte. E depois daí eu dei sequência. Fala para nós da idolatria pessoal do Monte Rei pelo Wilson Tadei. Olha, essa é uma história à parte, né? E foram 2 anos no Monte Rei e 2 anos que é um clube que nunca tinha sido campeão na história. E eu, no segundo ano, primeiro ano quase caindo, tivemos dificuldade, a mudança toda, um monte de garoto, entendeu? Mas conseguimos sair. No outro ano, manteve-se a mesma equipe, trocou o treinador, que veio das forças básicas, conhecia todos os meninos, e trouxemos o Reinaldo Gualdini, entendeu? E ficou nós 3 brasileiros. E aí fomos campeões, não é? E aquele negócio, a capacidade do estádio era 40 mil todo jogo. E show de bola, time para frente, o time jogava muito, time muito bom do Monte Rei. Fomos campeão e tal, e vim embora. O treinador fez uma outra opção, eu vim embora. Eu nunca mais voltei. Eu fiquei 29 anos sem voltar lá. Aí voltei para o casamento do meu afilhado, que eu tinha lá, entendeu? 29 anos depois. E aí a recepção foi coisa linda, né? Dentro do casamento, os pessoal vinha me cumprimentar e pedir autógrafo, e aquele negócio aí. Já no ano seguinte, eles me convidaram para ir lá, porque era a inauguração do estádio. Coisa mais linda do estádio do Monte Rei. Uma das mais bonitas do mundo. Vai ser palco da Copa do Mundo. Entendeu? E vai ser palco da Copa do Mundo agora de 2026. Entendeu? Que é os Estados Unidos, o Canadá e o México. É um espetáculo aquele estádio lá. É um dos 3 mais bonitos do mundo. E nós ficamos no hotel. Não é? Ficamos no hotel. Rapaz, que coisa legal. Eu nunca tinha visto aquilo. Depois de 29 anos, o pessoal vinha e contava isso. Aí eu falei, desbocado, eu falei assim, mas você não me viu jogar? Como é que você sabe? Não, meu pai fala muito do você. Meu pai fala muito de você, né? Então eu falei, então tá legal, então tá legal. Aí bacana. E a recepção foi muito boa, não só para mim, todos os jogadores que foram convidados lá, a recepção foi maravilhosa. Esse ano, 75 anos de comemoração. Né? Fizeram lá uma festa lá, tudo virtual. Também mandaram o convite, eu participei. É muito legal. O Monte Rei é as mesmas cores do Grêmio, né? É azul e branco, entendeu? Então, o Grêmio ainda tem o preto, e eles eram só azul e branco, mas listado também. Então, eu me sentia em casa jogando lá, como se estivesse jogando no Grêmio, né? Um espetáculo, maravilha, um clube maravilhoso. Hoje, a capacidade do estádio é 51 mil lugares, é 51 mil lugares vendido o ano todo já. Não tem conversa, não tem como você entrar. Acabou, só se o outro não for, der o ingresso para você. Senão, você não entra. Não tem conversa, é vendido. Então, olha, o Monte Rei, eles têm um carinho, assim, pela gente, sabe? Trata a gente... O mexicano, ele é apaixonado pelo futebol, ele adora futebol, ele vibra com a sua equipe, entendeu? Então, é muito bacana isso aí. Eu tenho, graças a Deus, você imagine, eu joguei em 8 times grandes aqui no Brasil. Todos eles praticamente disputando título. Todos eles. Quando não ganhava, perdia. Se não ganhava, fosse campeão, era vice-campeão, disputava título. Aí vou para o México, num clube que nunca chegou em lugar nenhum, entendeu? E fui campeão, entendeu? Então... imagine o tanto de coisa que eu tenho para passar para os caras, né? Que eu vivi aqui no Brasil e fora do Brasil. E hoje o Monte Rei é um dos maiores clubes do futebol mexicano, em todo sentido, financeiramente, fisicamente. O CT que eles fizeram lá, eu fui lá com o Maico, nós ficamos encantados. São três campos tapete, 3 campos tapete, um campo só para treinamento de goleiro e paredão, entendeu? Aí os quiosques, piscina, concentração, rouparia, coisa do outro mundo. Espetáculo, a estrutura do Monte Rei. É um time que vale a pena a gente falar, citar, entendeu? A gente fala futebol mexicano, tá, né? Futebol mexicano. O Brasil melhorou por causa da Copa do Mundo, fizemos arenas bonitas. E os clubes aprenderam a fazer CT e tal, aquele negócio todo. Por isso melhoramos bastante. Mas o futebol mexicano é muito rico, muito bom.
Sem dúvida nenhuma, né? É uma referência, né? A gente que acabou tendo mais contato com o futebol mexicano quando os times do México entraram na Libertadores, né? E a gente vê que aquele estádio Azteca, uma coisa maravilhosa, o próprio Jalisco, né, que a gente já conhecia da Copa de 86, da Copa de 70, e eles modernizaram o futebol mexicano, ele é muito bem gerenciado, né, é um evento muito bonito de se assistir, né. É uma pena que infelizmente a gente não tem muito acesso à transmissão ao vivo deles e tal, tem que procurar muito, né, pra gente conseguir assistir um jogo do futebol mexicano. Agora, uma coisa que eu queria tocar no assunto, Tadei, são duas perguntas que eu vou fazer enquanto o Manolinho não volta. Voltando lá, você falou da sua passagem no Coritiba, né? Vocês fazem uma semifinal espetacular contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro de 80. E vocês chegam a fazer. Vocês perdem o primeiro jogo da semifinal no Couto Pereira, né? De 2-0. Vão para o Maracanã completamente lotado. Aquele time do Flamengo espetacular. E vocês abrem 2-0, sendo que você fez o primeiro gol, né? O segundo, um golaço do Aladim, né? Pegando sem pulo lá na área. Vocês abrem 2-0. O que passou pela cabeça de vocês naquele momento? Nós vamos conseguir? Como é que foi aquela... Fala um pouquinho daquela partida lá pra gente, as suas lembranças daquele jogo. Rapaz, o time do Flamengo era muito bom, né? Muito bom. E o time do Curitiba era muito bom também. E quando nós fizemos 2-0, aí passa o filme, será? Será que nós vamos conseguir? E a gente continua ali, batalhando, jogando, mas de repente o Zico saiu, entrou o Reinaldo Gualdini, o Tita veio para o meio do campo, aí virou uma confusão, uma correria danada. Eles fizeram 3 gols em 9 minutos, entendeu? Mudou completamente. Aí 3-2, nós tínhamos que fazer 5-3, né? Para igualar, que nós tínhamos que fazer mais 3 gols, né? Aí foi levamos, mas foi um momento assim de inspiração. Nós calamos o Maracanã por 37 minutos, entendeu? Quando eu fiz o gol, dava para escutar até o zumbido do mosquito, porque tamanho silêncio, né? Mas aí depois virou. Aí você sabe como é que eles são, né? Aí eles fazem a festa mesmo. Eles aí embora. Mas foi um jogo meio. E esse lance aí, esse jogo aí, no final, nós fizemos um gol que às vezes as pessoas. Tadei, fala um gol que você gostaria que eu pedisse para ver e tal. Eu falei, não pede o gol meu, pede a minha jogada. Fez o terceiro gol do Curitiba contra o Flamengo. Coisa linda. Você vai ver uma pintura de gol, Ele é considerado até hoje um dos gols mais bonitos do Maracanã. Entendeu? Aquele gol ali foram 3 gols ali, foram sensacionais, né? O do Aladim, como eu mencionei, o gol do Carlos Alberto, lateral do Flamengo, né? Que faz o gol da virada, né? Aquela cobertura que ele dá na goleira. E esse gol aí que vocês fazem no final, já no finalzinho do jogo, né? Já no finalzinho. Belo gol mesmo. E o time do Coritiba era um baita de um time muito bom, né? E eu fico imaginando, né? Porque vocês abriram 2-0 e o Zico saiu machucado, né? Exatamente. Então, acho que ali é a oportunidade. Acho que o torcedor do Coritiba esfregou a mão. Hoje nada vai impedir, né? Hoje o Reinaldo, ele trabalha aqui comigo também. Ele é um dos meus auxiliares também, né? Além do Michael, tenho ele também que ajuda nesse sentido aí. E ele foi protagonista desse jogo. Ele entrou, a gente sempre comenta, né? E ele entrou endiabrado. Reinaldo chutava muito, era driblador. E eu sei que aí foi o grande problema. Mas foi um jogo bonito, um espetáculo, entendeu? Curitiba se valorizou mais uma vez, né? Porque tinha sido campeão. Não, ele foi campeão depois. Então isso abriu as portas do Curitiba se estruturar. Foi embora. O mais bonito é que naquela época nós jogávamos com 120 mil pessoas. Maracanã, 120, São Paulo, final de São Paulo, 120 mil pessoas, tudo assim, entendeu? Hoje não, hoje o estado é tudo mais acanhado, 60 mil, o maior é o que de Brasília, cabe 70 mil pessoas, entendeu? Fora que assim, né, o Couto Pereira lá, quando você tava lá no Coritiba, embora seja um estádio menor, né, do que o Maracanã proporcionalmente,
mas você tinha uma atmosfera de 50 mil que se equivalia também a você estar no estádio com 120, 130 mil pessoas, né? Que a torcida do Coxa é um show à parte também, né? E a outra pergunta que eu ia te fazer, até aproveitando aqui, mandar um abraço pro meu amigo Marco Aurélio, que tá lá no Rio Grande do Sul, torcedor do Grêmio, né? Você no outro ano, 81, você faz um campeonato espetacular, vocês montam um time muito bom, eu até, honestamente falando, eu acho até que as pessoas não valorizam tanto aquele time do Grêmio como devia, porque era um time espetacular, eu acho um time brilhante mesmo. Vocês montaram no meio de campo ali, você, o Paulo Isidoro e o China, o time jogava muito bem, fluía muito bem o jogo, né? Tava até te falando que eu vi a semifinal Grêmio e Ponte Preta esses dias aí no YouTube, jogo maravilhoso das duas equipes, mas vocês levaram a melhor, né? Ganharam de 3-2 o jogo aqui em Campinas. E o Marco Aurélio, esse meu amigo, que é membro aqui do grupo, ele estava perguntando como é que foi a sua sensação de enfrentar o justo São Paulo na final do Campeonato Brasileiro de 81 e como é que é a sua lembrança daquele título inesquecível. Imagine você, né? Realmente foi o primeiro título do Grêmio também. O Grêmio nunca também tinha sido campeão brasileiro. E com a gente ali, graças a Deus. E nós ficamos, acho que, se não me falha, mais de 50 jogos invicto. É que você sabe que o eixo maior é Rio-São Paulo. Então, dá mais ênfase, né? É aquele e tal, que é um grande, que nem o Flamengo hoje. O Flamengo é o imbatível, o time ia ser batido. Era o Grêmio na época, né? Então, não tinha esse negócio. E foi um espetáculo. Agora, imagine você, eu tinha acabado de sair de São Paulo, fui para Curitiba. Quando joguei Curitiba contra São Paulo, nós perdemos de 5-3 no Morumbi. E eu fui considerado o melhor jogador em campo. Entendeu? Naquele 5-3 lá. Um jogo chuvoso, depois, né? um ano depois, eu estava disputando o título com o São Paulo de novo, com o Grêmio, contra o São Paulo. Eu falei, não, essa vez não... Me desculpe os meus companheiros e ex-amigos lá, os meus amigos do São Paulo, nós não vamos perder essa oportunidade. O time do Grêmio realmente era muito bom. O São Paulo era um espetáculo, tinha 7 jogadores na seleção, mas o time do Grêmio tinha mais ou menos uns 5 jogadores que jogaram na seleção. E mais uma meninada nova que chegou e emplacou, né? Então, foi um jogo bonito, maravilhoso, eu guardo sempre. Eu estou num grupo de 200 jogadores do Grêmio, que é dessa minha turma aí. Mas eles, como eles foram campeões do mundo, eles falam um pouco. Eu gosto de estar agitando um pouquinho mais o grupo, né? Falar um pouco das passagens, brincar, né? Porque já passou, já ficou na história mesmo, né? Então, brincar com os companheiros, né? Aquelas coisas que nós tínhamos de vestiário, aquelas coisas bacanas, né? Então, de vez em quando, eu solto umas piadinhas lá para eles, lá, só para a gente se divertir. Mas eu acho que o título foi bom para o Grêmio. A partir daí, o Grêmio se tornou o Grêmio que é hoje. Né? Aí o Grêmio começou a gostar de ser campeão. No outro ano, já foi vice-campeão brasileiro, contra o próprio Flamengo, que é o jogo que o Oscar Escofro deixou de dar um pênalti vergonhoso, né? Que o Andrade botou a mão na bola, entendeu? E assim foi. E o Grêmio depois seguiu a trajetória, né? Foi campeão depois de um bom tempo, e aí começou a gostar, e foi campeão do mundo, começou a gostar de ser campeão. E hoje o Grêmio é um time maravilhoso também, viu? É um time que eu tenho saudade, Grêmio, Curitiba, todos os times que eu passei, eu tenho, assim, um carinho muito especial, porque sempre me dei bem, deixei uma história ali, e leal ao clube, entendeu? Nunca defraudei ninguém, muito pelo contrário. Então, tem as portas abertas em todos esses clubes que eu passei, que é o mais importante disso tudo, né? Então, foi naquele momento gratificante demais ser campeão brasileiro. Rapaz, você não tem ideia. Eu estava tão feliz que eu tinha passagem de avião, fui embora de ônibus. Porque eu fiquei em São Paulo, né? E eu ia para Curitiba. Eu tinha passagem, era desmembrar a passagem até Curitiba a Porto Alegre. Eu larguei tudo e fui embora de ônibus. Que maravilha, hein? Foi muito legal. Cadê? Você jogando pelo Vasco da Gama,
1983, você fez o primeiro gol do estádio da Ressacada do Avaí? Também. Nós fizemos uma excursão no final do ano e para Santa Catarina. Fizemos lá, acho que uns 7, 8 jogos. Né? E a Ressacada foi inaugurada pelo Vasco. E eu fiz os 2 primeiros gols, viu, Manolinho? Para não ter dúvida, eu vou fazer o primeiro e o segundo. Esse tempo atrás, a Globo fez até uma homenagem nesse gol. O Vasco disputou esse ano, o ano passado, com o Avaí, a Copa do Brasil. Então, eles fizeram uma reportagem comigo aqui em Brasília e tal. Foi legal. Foi muito bacana e tal. Verdade. Quem te mandou um abraço, a gente esteve falando com ele aqui na sexta-feira, foi o Roberto Costa, o goleiro, né? Ele estava lembrando dessa história, ele deixou um abraço aí para você, né? E ele estava justamente recordando desse jogo, né? Dessa inauguração lá da Ressacada. E os 2 primeiros gols foram feitos por você. Eu estava vendo esses dias também essas imagens aí. E por que você saiu tão rápido do Vasco? Você podia ter o Vasco não é todos os lugares que eu passei, não é que eu saía porque eu queria sair. Uhum. Os clubes vinham e contratavam. Todo mundo me queria. Eu tinha fama de arrumar um meio de campo. Então, todo mundo vinha entendeu? E aí, quando eu estava no Vasco, eu tinha feito uma excursão com o Internacional para América Central e América Latina. E eu joguei contra o América lá do México, com o Internacional. E eles estavam lá vendo o jogo, o pessoal do Monterrey. Um ano depois vieram atrás de mim. O Matossas, que era o treinador, tinha aqui o Paco Cassado, que era o empresário. E o Paco estava comigo. Ele precisou de uma ajuda lá no Rio de Janeiro, levar para lá, para cá, e eu levei ele para lá e para cá, porque ele era muito amigo do Daniel Gonçalves, quarto zagueiro uruguaio também, que jogava comigo no Vasco. Então eu ajudei ele para lá, para cá e tal, e de repente o Matossas é amigo dele, e quero ouvir o Tadei. Falou, como você quer? Estava comigo até esses 15 dias aí, direto. Aí falou para mim assim, Tadei, tem um negócio de você ir para o México, fica tranquilo, tem muita gente na parada, mas não tem jeito, já estou fechado com o treinador. Eu falei, beleza. Aí eles vieram em casa, conheceram a minha família, veio o Matossas, veio o vice-presidente do clube, entendeu? Aí gostaram demais da minha forma de ser, né, familiar e tal, aquele negócio todo. E acabei indo para o México. Foi muito legal essa passagem aí. E daí assim que começou, né? E aí que entra o Matossas. Nós saímos para jantar e ele começou a especular a teoria, coisa que eu nunca tinha ouvido no futebol brasileiro. Eu tinha jogado já em 8 times grandes. Os maiores treinadores do país eu tinha passado. E eu não ouvi nada do que ele falou. Nunca tinha ouvido. Então, daí que eu falo, a experiência de eu passar por... Eu passo tudo isso aí para os jogadores. Entendeu? Foi daí que eu saí do Vasco. Saí do Vasco porque o Monterrey veio e me contratou. Então, eu era muito requisitado, né? Era muito requisitado. Graças a Deus. Ah, sim. Tá certo. Antes do Manolinho fazer outra Continua pergunta... como treinador. Graças a Deus, mano. Sempre aparece um. Deixa eu só passar aqui os amigos que estão aqui fazendo perguntas também, os comentários. Luiz Milhorim. Abraço, Luiz. Ele tá falando aqui, Manolinho, que em 2007, quando o Tadei chegou no... Milhorim é lá de Lins, Isso, ele falando aqui que ele quando chegou no Linense, a Linense conseguiu acesso, né? O JR... O Linense foi uma coisa interessante. Tá falando pra gente, Tadei, se você se lembra do... Pode falar. Você estava falando da Linense. Não, dos 4 anos que eu passei no Linense, eu fiquei 3. Né? Fiquei 1 ano fora, vim para o Barretos, vim para o Rio Preto, e na sequência do Rio Preto fui para o Guaratinguetá. Aí eu subi o Guaratinguetá. Entendeu? Subiu o Guaratinguetá para a Série B do Brasileiro. E aí o Linense veio atrás, eu já tinha assinado com o Guaratinguetá. O Linense veio atrás e fechou a proposta maior. O pessoal do Guaratinguetá não quis ter conversa, eu peguei, saí e vim para o Linense. Aí nós somos campeão. Né? Então, dos 4 anos que eu passei no Linense, 3 anos subindo o time, entendeu? E 2010 sendo coroado como campeão. Depois o Linense teve essa trajetória toda aí, 7 anos na primeira divisão,
Parece que agora as coisas não andam muito bem lá, já caiu para a terceira divisão, mas é um clube que mantém a estrutura. A hora que pegar um presidente que, de fato, volta lá e o mais importante, a cidade voltar, abraçar o clube, como era antigamente. Eu trabalhei lá 2 anos atrás, muito isolado, o torcedor em relação ao Linense. E isso não pode, você não vê isso em Barretos. Barretos, quando abraça, abraça. E o Linense aconteceu isso aí, porque estava na primeira, então tinha os recursos, largaram-se um pouco o torcedor. Aí o torcedor dispersou. Então tem que trazer o torcedor de volta, que é o que faz o futebol. Nós fazíamos jogos lá de 10, 12, 15 mil pessoas todo fim de semana. Era uma coisa impressionante o Linense. Então o Linense criou essa estrutura. Mas não pode nunca abandonar o seu torcedor. O torcedor é a alma do futebol, é a alma do clube. É verdade, falou, matou a pau aí, porque de fato é isso que faz falta, né, pra gente de repente revigorar o futebol do interior de São Paulo, é essa participação, né, das cidades, né, como havia antes, né, e hoje em dia os poucos jogos que a gente acompanha do futebol do interior, a gente sempre vê estádios mais vazios, assim, equipes que a gente não sabe nem em que divisão estão, né, e acho que essa presença das pessoas seria fundamental, né? O JR, ele manda um abraço pro Tadei e ele pergunta pro Tadei se ele se lembra de um gol que ele fez numa vitória do Coritiba sobre o Corinthians em 80. Você lembra desse gol? Não tem como esquecer, né? Eu costumo dizer, não tem como esquecer. Eu costumo dizer que um chute daquele é uma na vida, outra na morte. Entendeu? Nunca mais peguei um chute daquele. Entendeu? Então, quando a gente vê os caras dar esse chute aí de fora da área, pega lá na. Entendeu? E ele foi interessante esse gol aí. Porque eu dei um tapinha na bola, o Amaral deu como quem dá o bote e não veio. Eu só dei um tapinha na bola o suficiente para me soltar a perna. E mandei, peguei um chute e nunca mais peguei. A bola e cobriu o Jairo, que o Jairo era grandão, mas ele estava um pouco adiantado. Ela subiu e desceu. E foi muito bacana, deu uma repercussão danada isso aí, né? Essas coisas que ajudam a gente também, meio campista, fazer gol. Né? Eu fazia gol. Entendeu? Ganhamos do Corinthians 1-0, eliminamos o Corinthians, eliminamos o Botafogo e fomos decidir com o Flamengo a semifinal. Né? E aí aconteceu tudo aquilo com o Flamengo, mas foi um gol importantíssimo na minha carreira também. Na minha carreira. Belíssimo gol também. O Luiz Paulo manda aqui um abraço aqui para você, para o Manolinho, para mim. Muito obrigado, viu, Luiz Paulo, pela participação aí com a gente também. Tem o Jair Cabeça, sou fã do Wilson Tadei, tem uma reportagem quando estava no São Paulo. Aí, ó, tem gente, por onde você passou, você deixou sua marca bem cravada mesmo, né, em quem te viu jogar, né? Tem o Ronaldo Bezerra aqui também, ó, que ele fala assim: gostava de vê-lo jogar pelo Santa Cruz em Recife. Não tem jeito, né, Wilson? Onde você passou, você marcou muitas torcidas dos times que você defendeu, né? Graças a Deus, né? Até aproveitar aí e agradecer e mandar um abraço a esse pessoal todo que está participando, né? Lembrando das passagens da gente, né? Isso é muito gratificante. Eu sempre digo que esse é o que fica no futebol. É a amizade, é o carinho que o torcedor tem com você. Por isso que eu digo sempre, trata bem o torcedor. O torcedor é que vai fazer a tua história. O torcedor é que vai lembrar de você. Eu vivo situações inéditas, coisa linda. Então, a gente tem que a todo dia agradecer o torcedor, porque o torcedor é que faz a tua história, o torcedor é que sabe, que faz a tua obra. A sua obra é feita através do torcedor. Então fica lembrando de passagens, coisa linda, né? Então, eu quero agradecer aí, não só você, o Hermes e o Manolinho, essa oportunidade e agradecer toda essa participação bonita aí que eu estou vendo aí do pessoal nesse live. Aqui pessoal, assim, eu acho assim, eu falo com muito orgulho, né, de pertencer a esse grupo, né, de ajudar o Manolinho, o Alexandre também te manda um abraço aqui também, tá, Alexandre, infelizmente ele não pôde estar aqui com a gente hoje, mas terça-feira a gente tem live de novo aí, certamente o Alexandre vai estar aqui com a gente. E a gente tem um orgulho muito grande, né, de falar sobre isso, né, imagina assim, o Manolinho
te conhece, né, pessoalmente, enfim. Eu te vi, igual eu falei no comecinho lá, eu te vi jogar já no finalzinho de carreira e fiquei admirado, né, com o talento que você desfilou em campo e não vi ainda, não tinha te visto no auge, né? Mas para você ver que a emoção que isso passa pra gente, né? A gente fica bastante emocionado de falar com um cara que tem uma história tão bonita no futebol. Não é mesmo, Manolinho? Não, realmente, eu me sinto lisonjeado por ter visto ele jogar no meu Barretos, né? 77, 78, e depois, sendo treinador, as primeiras vezes que ele veio aqui, né? Estava com o Maicon, já nessa última vez já com o Maicon, né? E aí depois a gente criou uma amizade legal também com o Maicon, e com ele, né? Assim, ele sempre ia lá no supermercado lá nosso, né? Conversava com meu irmão, gosta de passarinho também, meu irmão é criador de bicudo, ele ia lá conversar, ficar perguntando e tal. Então é um prazer enorme, né? E um ser humano acima da média, né? É assim, apesar que eu falo, né? De 2000 para trás, o jeito dos jogadores, do pessoal, é diferente de hoje, né? Você vê assim, eu até hoje, o tal jogou em 75, 76, 77, 80, 80, 90, eu tenho amizade com esse pessoal, todo mundo, até hoje, o pessoal se comunica e tal, tem muitos deles no nosso arquivo de futebol, o pessoal interage um com o outro. Hoje em dia já é difícil, os caras jogam hoje aqui, depois nunca mais fica sabendo, então o futebol mudou muito, né? E o Tadei é um exemplo desse pessoal mais da resguarda, né? E que dá atenção para todo mundo, né? E você vê aí que os fãs, o pessoal fica todo mundo doido. Você coloca que até eu vi o Tadei aqui no domingo, o pessoal te manda mensagem de tudo quanto é lado, o torcedor do Santa Cruz, o torcedor do Grêmio, do Curitiba, de tudo, né? Inclusive, até queria falar para também uma história que eu até não sabia. Um rapaz lá de Cuiabá, torcedor do Misto, disse que um dia, acho que 2003, 2004, contrataram o Wilson Tadei cover lá. E fica essa história. Eu não sabia dessa. Você sabe que essa história aí nem eu sabia, né? Eu fiquei sabendo através da imprensa. O pessoal sempre pergunta, você trabalhou? Eu não, mas ele fala que é o cover teu. Eu falei assim, ele enganou o pessoal lá, né? Mas não era eu não, entendeu? Tem todas essas coisas, né? Mas descobre logo que não é. Se se não é, descobre logo. O diretor do clube disse que no treino olhava, um treino esquisito, um negócio, gente, mas não é possível que o Tadei é esse cara aí, ué. Aí foram apertar o cara e foram descobrir que... Mas ele já tinha aplicado esse golpe no interior do Paraná também. E quem contou essa história é um senhor que jogou, eu falo senhor porque ele jogou aqui no Barretos em 1963. E ele hoje já aposentou de novo, né? Além de jogador, ele é o Ruiter, famosíssimo lá no Mato Grosso. E ele ídolo, é o maior ídolo da história do Misto. E ele trabalhava na filiada da Rede Globo. E aí esse dia para trás, eu conversando com ele jogou em Barretos 63, no ano que eu nasci, faz 57 anos. E aí ele pegou e me contou essa história. Eu falei, você tá brincando? Foi ídolo em Barretos, e aqui veio o cover. Foi brincadeira. Só no Brasil. É verdade. Eu fiquei sabendo isso aí, é verdade. É bacana, faz parte. Né? Eu tenho um cover no Monte Rei do México. Ele entra no Facebook dos meus companheiros de lá. E passa por mim. Só que ele fala as coisas, eu penso. Só que um dia o pessoal lá perguntou um negócio para ele e ele não soube responder, né? Que era sobre uma boneca. E eu cantava muito essa música, né? Que é Munheca, né? E ele não soube responder, porque essa é uma coisa mais íntima, né? Aí foi aí que pegaram. E logo em seguida, passou uns anos, eu estive lá. Aí a primeira coisa que eles perguntaram, você tem Facebook? Eu não. Mas quem é aquele cara? Não sei.
Não sei, não sou eu. Não sou eu. Mas tudo certo. E assim, acho que deve ter evitado um pouco o cara. É umas coisas assim que a gente só não dá pra acreditar, né, cara? Os fatos surreais do futebol, né? Ô Tadei, o Maicon conseguiria entrar na tela aí do seu lado? Opa! Aqui, ó. Aí, ó. Pode pegar aí pra vocês. Aí, grande Aí Mike. o fiel escudeiro do Tadei, né? O Maicon, onde o Tadei vai, ele vai junto, né? O Maicon, obrigado aí por tá aí com a gente também, viu? Prazer também estar falando com você e te conhecendo hoje. Não pessoalmente como gostaríamos, mas da forma que é possível hoje. Eu queria que se você pudesse falar um pouquinho, quais foram os grandes ensinamentos que o Tadei passou para você, que você leva aí na sua carreira aí como não só como auxiliar, mas também como do seu lado como homem, como pessoa. Bom, primeiro, boa tarde aí. É um prazer estar participando dessa live aí no Arquivo de Futebol, que eu acompanho. Emerson Manolinho, um amigo nosso aí de algum tempo, do tempo de Barretos. Bom, o que eu carrego, na verdade, é a educação que eu tive, né? E eu nasci no futebol, né? Na verdade, quando eu nasci, meu pai estava no Grêmio, nasci em Curitiba. Então, desde aí já faço parte do futebol, né? E aí, me formei em outra área, aí eu vi que eu realmente gostava do futebol. E aí, fui fazer educação física e me especializei no futebol. Já trabalhava com meu pai antes de me formar. E aí, depois que eu me formei, já faço parte da equipe como auxiliar técnico. E como eu conheço a cabeça dele, o que ele pensa sobre futebol, a gente sempre troca ideias, então eu já carrego isso comigo, então a gente está muito bem dentro de campo. Maravilha. Ó o Maicon aí, Manolinho. O Michael. Falou assim, o pior escudeiro vai onde que o Tadei vai, né? Só que o Tadei não vai onde que ele vai, não, porque de vez em quando ele vai para essas Europas aí e fica lá, faz estágio não sei na onde, não sei na onde, não sei na onde, mas o pai fica aqui trabalhando, né? É verdade, né? Fui para a Itália e aí aproveitei, tinha um amigo lá que conseguiu um contato para mim lá no Padova, terceira divisão da Itália, e fui lá, comprei alguns jogos, participei lá do CT. E aí, como eu fiquei em Milão, também comprei muitos jogos do Milan, da Internazionale, e aí deu para aprender alguma coisinha lá de fora. E é tranquilo, Maicon, para assim, você acha que qual é a grande questão que você vê dessa diferença do aprendizado de lá para aplicar no futebol brasileiro? Qual que seria assim, o grande entrave para você conseguir aplicar de repente algumas coisas que é bem comum lá na Europa para o futebol brasileiro? Na verdade, eu não vejo muita diferença, né? O que se tem lá é a intensidade muito alta, né? Normalmente é os 90 minutos a intensidade lá é alta. Só que costumo falar que o clima lá também é mais ameno. Então você consegue manter essa intensidade lá em cima. Aqui no Brasil você vai jogar 10 horas da manhã, 3 horas da tarde, uma lua de rachar, praticamente é desumano com os jogadores, então é complicado manter essa intensidade. Lógico que hoje em dia se perde essa intensidade, né? Porém, lá fora é 90 minutos, às vezes, de intensidade, mas não acontece nada no jogo. Mas não acontece nada. E aí eu peguei algumas coisas lá dos treinamentos que eu pude passar, que eu pude ver, e a gente tenta implantar algumas coisas aqui no nosso futebol. Ah, maravilha. A gente está chegando a quase 1 hora e meia de live, tá? E a gente vai finalizar a live daqui uns 10 minutos mais ou menos. Manolinho, manda aí uma última pergunta aí para essa dupla aí. A respeito do campeonato brasileiro lá, que está andando lá, de 2020, qual que é a previsão para se voltar a treinar? Vocês já estão treinando, né? Como é que
que volte a jogar? Você já tem alguma previsão? A gente vai voltar a treinar provavelmente semana que vem, fazer os testes do Covid, né? Alguns clubes aqui já voltaram, o Brasiliense, o Real e o Capital, né? Que a gente está agora nas quartas finais, então são 8 times que estão classificados. E nós temos ainda a continuidade da Copa Verde e da Copa Brasileira da Série D, né? Então, a gente já pensa em voltar, mas jogos mesmo em agosto. Em agosto, né? Tá certo. Deixa eu perguntar uma pro Tadei agora. Sim, Essa é claro. uma... Pingo, Gelson e Tadei, foi um dos melhores meios de campo que você jogou? Foi um dos, né? Eu até esses dias estava vendo as fotografias que você mandou e tá lá o Pingo, né? Isso. Tá o Pingo, o Gelson. Eu ficava exatamente aquilo que eu falei para você, Manolinho. Os times que o Barretos faz. E a gente não conseguia subir, entendeu? Aí tava lembrando que os caras colocaram aquela final lá de 77, lá em Franca, aquele jogo da Franca. Ela tá achando com o Plínio que mandou para mim. Aí você mandou também as fotos, eu vi. O Pingo era uma categoria, tá louco, né? E o Gelson, habilidosíssimo, lançava bem pra caramba, né? Então foi um meio de campo de respeito, né? O Barreto sempre teve time bom, né? E eu sempre tive essa felicidade de jogar com bons jogadores também no meio de campo. Eu fico imaginando, né? O Pingo, que era um médio volante, hoje procuram tanto, né? Um Falcão, um Arthur, e naquela época o Pingo já fazia isso. Não era só o Pingo, em outros times tinha vários, né? E hoje a dificuldade da formação um volante desse, né? Que marcava e que jogava, tanto assim que depois ele foi para meia direita, meia esquerda, subiu com o Novo Horizontino, com o Grêmio, São Carlense, jogando de meia, nem mais de volante era, de tanta categoria que tinha. Você citou, né? Você via lá o Clodoaldo, o Zito, né? E hoje em dia uma dificuldade danada para você achar um médio volante com a categoria dessa. E naquele 77, se o Pingo não tem hepatite, o Barreto tinha subido, não tinha? A possibilidade era maior, né? Infelizmente, nós perdemos um jogador com a qualidade do Pingo. E no outro ano que veio o Daniel, que supriu bem essa função. Né? E aí o Pingo fez muita falta, de fato, né? Nós sentimos um pouco, né? Aí eles começam aquelas histórias, né, Maninho? Tem um trator enterrado, tem não sei o quê. A cabeça do touro. Cabeça. As coisas que... Mas faz parte. Que maravilha, hein? A gente fica muito feliz, né, de estar recebendo esse monstro sagrado aqui do nosso futebol, que é o Wilson Tadei, né? Muito feliz mesmo de estar essa manhã, quase tarde já de domingo, batendo esse papo aí com ele. Eu vou fazer também uma pergunta para cada, tá? Tadei, de lá de Ouro-Pês, lá onde você nasceu, até os dias de hoje aí onde você está aí no Distrito Federal, eu queria que você dissesse para mim assim, resumidamente, fala sua carreira, como é que você resumiria ela em poucas palavras e qual foi a maior lição que o futebol te ensinou? Para dizer a verdade, quando eu falo da minha cidade, é interessante. Minha cidade é a única coisa que mexe comigo, é a minha cidade. Anime de futebol, eu tenho vivências maravilhosas. Muitos amigos, só deixei amigos. E a minha cidade continua no meu coração, né? Eu vou sempre lá, tenho família lá. Então, estou sempre com os amigos, e amigos de infância. E amigos de infância a gente não esquece nunca, né? E cruzo com eles aqui em Brasília, tem gente da minha infância aqui em Brasília, em qualquer lugar que eu passo. Então, eu acho que a palavra-chave é amizade. Amizade. Depois aí, competência,
entendeu? Uma série de outras coisas que poderia enumerar, predicados aí, aos montão. Mas a amizade, eu acho que é o primordial, né, nessa vida que nós levamos. Você tendo amizade, você está tranquilo. Não tem dificuldade. Qualquer lugar que eu vou, eu tenho amigo. Se eu for para o México, eu tenho amigo. Se eu for para Recife, eu tenho amigo. Eu, com sinceridade, eu não preciso ficar em hotel. Eu só ligar para o cara, eu fico na casa dele. Então, as minhas amizades é muito forte. Então, eu acho que esse é o fator principal na carreira, na minha carreira. Ser amigo de todo mundo e fazer amigo de tudo quanto é jeito. Isso é importante mesmo, né? O Gatãozinho falou coisa parecida mesmo com a semana passada, ele falou, tocou nessa questão de amizade também, né? Que é o bem principal, né? Que fica do futebol, né? Ô, Maicon, e a última pergunta para você. Como é que você definiria Wilson Tadei? Pô, aí é complicado, né? É meu pai, né? Normalmente, trabalhando é uma coisa, tem a hierarquia, né? É o chefe, eu sou auxiliar, mas eu diria que amizade, amor, família, onde eu aprendi tudo e o que eu levo pra vida. Teve um grande professor, né? Não tenha dúvida. O professor, o primeiro professor. O É futebol foi verdade. um professor, né? A gente hoje teve, né? A gente hoje teve essa satisfação enorme de falar com o Wilson Tadei, com o Maicon, né? Prazer imenso conhecer vocês. Já conheci o Tadei, admirava o futebol do Tadei quando criança, li muito a respeito dele, vejo muitos vídeos até hoje, tá? E só reforça hoje esse bate-papo que a gente teve aqui, que tão belíssimo na carreira e tão ótimo técnico que ele é. Dá para perceber que ele é como pessoa, tá? Fiquei muito feliz mesmo, de coração, tá, de estar falando com você hoje, nessa manhã. Muito obrigado mesmo aí por ter atendido a gente, né? E eu espero que você volte. E quando você quiser voltar, ó, Manolinho tá aí, já pode falar comigo também, com o Alexandre, que as portas vão estar abertas aqui para você falar com a gente aí por mais algum tempo, o tempo que você quiser, tá bom? Muito obrigado aí pela participação. Eu que agradeço, viu, o convite, eu agradeço o Alexandre, Manolinho, mais uma vez, muito obrigado pela participação, por ter esse intercâmbio, né? É isso que eu digo da amizade, né? Uma coisa puxa a outra, entendeu? Então, quero agradecer de coração a oportunidade de fazer essa live, de ter a participação aqui do Maicon, muito bacana. O Maicon realmente é meu braço direito, é o que me ajuda em tudo. Tem feito, só tenha crescido na minha carreira como treinador de futebol, entendeu? É um menino do bem também, vem com ideias boas, com ideias novas, trabalhador, honesto, que é mais importante no futebol. Então, é isso que faz a gente seguir o caminho, entendeu? Estamos no caminho certo e de coração. Muito obrigado aí a vocês todos. Manolinho, obrigado também por ter batido essa bola com a gente hoje aqui, viu? E você tem que voltar muitas mais vezes, viu? Nós vamos sim, vamos se ajeitando, nós vamos sim. Também agradecer o Tadei, o Maicon, e falar que foi muito bacana mesmo. É bom a gente conversar com pessoas autênticas, né? O Tadei é assim, se tiver que falar, de falar na lata, não tem conversa não, mas o papo é reto. Então, é diferenciado, e ele sabe disso, ele sabe da amizade que eu tenho com ele, do carinho, né? Como o Maicon também é a mesma coisa, aprendi a gostar e a conhecê-lo, né, recentemente. E muito obrigado e espero que o pessoal dos arquivos de futebol tenha gostado dessa live. Tenho certeza que sim, viu, Maicon? Obrigado também, viu? Eu torço aí, a gente tá aqui na torcida, eu tô até hoje vim com a camisa verde aqui por causa do Gama, né? E eu torço para que enquanto você estiver lá, o Gama nunca perca nenhum jogo mesmo, mas nem no paro ímpar lá na hora de escolher o lado, que sempre o Gama esteja ganhando. Verde e branco, né? Verde e branco. Meu Barretos é verde e branco também, vermelho. Meu Palmeiras. Meu Palmeiras, meu Periquito aqui na Várzea, é tudo verde e branco. Valeu, obrigado, Alexandre. O Emerson, Mandolinho, um abraço aí aos amigos do Arquivo de Futebol.
Gente, Obrigado. muito obrigado aí pela audiência de todos, tá? A gente pede desculpas pela conexão de internet, que de fato hoje a gente tá com um pouquinho de dificuldade, mas deu pra gente aproveitar muito, muito mesmo. Histórias maravilhosas que o Tadei contou aqui pra gente. Terça-feira, a gente tem Arquivos do Futebol, tem o Arquivos FC na terça, 19 horas. E o convidado dessa terça-feira será o grande goleiro Marola. Ele vai estar aqui com a gente, né, contando as histórias dele. Deve ter muita coisa para contar. E a gente conta com a participação de todo mundo aí. Aí Tadeu, o Maicon aí, ó, aí de Brasília, do DF, esteja aqui com a gente também. A gente conta com vocês aí na audiência, tá bom? No demais, bom domingo para todo mundo. Continuem se cuidando. Uma boa semana pra gente, é que a gente tenha uma semana de notícias ainda melhores e que essa pandemia vá embora logo e a gente consiga se abraçar novamente, ter esse contato pessoal aí, que o futebol, nosso futebol volte o quanto antes, tá bom, gente? Bom domingo para todo mundo, muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Deus. Tchau.